Vamos falar daquele que não precisa ganhar, porque os outros não ganham mesmo, então ele continua lá, cada vez mais tranquilo na liderança. Tem um jogo relativamente, não, bem tranquilo domingo, contra o Juventude em casa. Provavelmente aumenta essa vantagem e lá vai o Palmeiras e tal. Antes tem uma parada bem complicada no meio de semana. Mas ontem foi buscar o resultado contra o Red Bull do nosso Marcinho. Que o nosso time de esportes aqui da TV Gazeta tava afiadíssimo nas previsões, assim mesmo no plural, previsões, durante a semana passada no Gazeta Esportiva. Imagino que vai poupar alguns jogadores pensando na partida da volta já na terça-feira contra o Atlético. Sim. Previsão número 1 correta, Celcito. O Verdão entrou em campo ontem para pegar o Bragantino com um time muito reserva, já de olho exatamente nessa partida aí citada por você contra o Atlético Paranaense. Eu já vos disse, seja onde for, jogue quem jogar, a nossa intenção é ganhar o jogo. Vamos imaginar que o Bragantino vence. Não vai vencer. O Bragantino não venceu o São Paulo. Não venceu o São Paulo, não venceu o Corinthians. Não vai vencer o Palmeiras. E beijo, fiquem agora com o Jornal da Gazeta. Tchau. Aí quem mandou benzaço na previsão foi você, Michele. O Braga, é bem verdade, começou com tudo, dando esperanças para os dotes mediúnicos do nosso Celso Cardoso. Primeiro, o Luan Cândido fez 1-0 para o Bragantino. Depois, o Arthur, batendo no cantinho, marcou o segundo do time da casa. O problema pro Bragantino é que o goleiro Cleiton cometeu essa falha aí, até difícil de explicar, e permitiu que o Palmeiras diminuísse a vantagem ainda no finzinho do primeiro tempo. E quando o Abel Ferreira mexeu no Verdão na segunda etapa, colocou alguns titulares e deu mais uma chance para o Merentiel, a previsão do Celso ficou de vez na imaginação e a da Michele se transformou em realidade. E ó que quase que o Dudu ainda virou o jogo pro Palmeiras, mas acabou assim mesmo. 2-2, placar final. Com esse resultado, aqui em Bragança, o Palmeiras mantém a série invicta como visitante no Brasileirão de 2022. Agora são 13 partidas, sendo 7 vitórias e 6 empates. E ainda vale lembrar que o Verdão não perde há 10 jogos consecutivos no campeonato deste ano. Viemos aqui várias vezes jogar, eu pessoalmente já venho aqui várias vezes jogar contra este treinador, contra esta equipa que é basicamente a mesma. É difícil jogar aqui, agora queríamos ganhar, essa é a nossa intenção, portanto não estamos satisfeitos porque a nossa intenção é ganhar sempre. Bom, segundo o Paulo Sérgio e Garrafa, apesar do erro do Abel Ferreira, ele trocou o time, né? No segundo tempo, o Palmeiras foi buscar o empate. Ô, Flávio, você já entrou no segundo tempo? No segundo tempo? É. Já. Já? Como que foi? Voei. Voou? Voei, claro. E no segundo tempo, quando os titulares entraram, o esforço foi maior, porque estava 2-0 para o Bragantino. O Bragantino estava ganhando 2-1. Quer dizer, ele errou. Ele errou mesmo. Hoje, Ele errou mesmo. o Palmeiras, o Abel tem esse direito, porque ele tem essa gordura. Né? O Palmeiras tem uma gordura que foi criada. E hoje, terminada a rodada, o Abel acertou, claro. Corinthians travou, Flamengo travou, Fluminense ficou no meio do caminho. Ele devia ter mantido o time reserva no segundo tempo, não é? Assim, de acordo com o que vocês falam, não devia trocar. Mas, só 11 de cada lado. Não, é negativo. Olha só o elenco que o Palmeiras tem em mãos, pô. O que estava no banco eram os titulares, pô. Como não devia trocar? Tinha que trocar para ir buscar esse empate. Ué, mas então, a culpa não é do técnico, é do elenco que é ruim. Então o Vitor Pereira tá certo. Se você não troca porque o time é ruim. Se o time é ruim, não é culpa do técnico. O Palmeiras tinha jogadores no banco, poderiam fazer a diferença e tanto fizeram. E outra coisa, tem uma base. Tem uma base. Você tem o Everton, você tem o Mike, que é bom jogador.
Luan jogou bem esse jogo. É um Palmeiras jogador e Flamengo que tá são no as exceções nesse caso. então- Mas mesmo assim, É isso aí, o Palmeiras pode. O Abel podia fazer o que fez ontem, ele tem esse direito, porque, e aí acabou tudo dando certo. Antes da rodada, você falasse, ó, se entrar com os titulares, você tem grande chance de ganhar. Se entrar com os reservas, você não vai ganhar. Pergunta se ele ia entrar com os reservas. Não, é que a rodada acabou ficando legal pra ele, ajeitou, terminou como ótimo O pro segundo Palmeiras. tempo só deu Palmeiras. Mas aí que tá. Você tem que olhar o que o Palmeiras fez no segundo tempo. O Luan jogou praticamente de volante. Ele jogou de meia direita. Então, na verdade, que o passe pro gol sai dele. Ele que faz o cruzamento. E não é só isso que o Abel Ferreira fez. Ele percebeu que o Gustavo Scarpa estava sendo muito bem marcado. O que ele fez? Ele colocou o Zé Rafael no lugar do Gustavo Scarpa. E o Zé Rafael jogou de meia, sim. E jogou bem. Por quê? Porque ele tem força, ele tem técnica e ele foi para cima do marcador. Então, o Palmeiras foi meio que tranquilo esse segundo tempo. E o Bragantino, que foi uma decepção, né? Foi uma decepção o Bragantino, porque essas mudanças que o Abel Ferreira fez, o Barbieri não conseguiu ler. Ele não conseguiu entender o que o... Mas onde tem que as o- falhas individuais também, Chicão. Teve Tem a as falha falhas individual. individuais. Time Verdade. como o Bragantino não pode cometer esses erros Goleiro- contra time goleiro grande. fez o gol contra, Não pode cometer contra time grande. Esses erros são fatais. ficou uma impressão Esse de... gol Você ficou, contra o goleiro, esse gol contra o goleiro foi o gol do Borgodó. o Martinho, ficou um ar de decepção esse empate ou por ser o Palmeiras tudo bem? Não ficou um ar de decepção até mesmo. Você jogar contra o Palmeiras já é difícil. Sair vencendo de 2-0 numa situação como uma equipe do Palmeiras, e aí a gente acaba empatando o jogo, e como comentando aqui com o Paulo, com o Miller também, num nível de jogo como esse, com uma equipe como a do Palmeiras, o erro ele tem que ser mínimo. Além disso, nós tivemos uma outra chance ali com o Arthur, aí volta ali ó, aí volta com o Alejandro chuta a bola e acaba saindo, que poderia ser ali, acho que ou 3-2 ou 3-1 ali. Então, esses detalhes assim a gente não pode errar tanto na parte ofensiva e na parte defensiva. O Miller citou também aqui, né? O Aderlan deveria ter fechado ele para cobrir o Ortiz. A questão do Cleito também na saída. Então, assim, a gente não pode errar contra essas equipes dessa maneira. Então, no vestiário, sim, a gente fica com gosto de derrota. Porque a gente poderia ter somado 3 pontos, realmente vencer o Palmeiras, a gente sabe da dificuldade, e ter uma sequência aí cada vez melhor dentro do campeonato. Sabe o que acontece, Flavito, Marcinho? O Bragantino, ele fez um bom primeiro tempo. Né? O gol do Arthur, pra mim, o Luan falha. Ele comete o mesmo erro que o Gil cometeu. De se afastar. O Arthur leva pro seu pé bom esquerdo e bate fazendo um bonito gol. O Bragantino, no primeiro tempo, o Bragantino jogou bem. Só que, independente, Chiquito, das mudanças do Abel, eu acho que o Bragantino perdeu o meio-campo e recuou. No que ele recuou para defender o resultado, o Palmeiras vai e empata. Eu acho que os erros de posicionamento do Bragantino é penalizado com um gol de empate, Marcinho. Entendeu? Sim. O Bragantino estava jogando bem. Acho que se continuasse naquela pegada no primeiro tempo, poderia ter vencido o jogo. Eu acho que as mudanças, sim, os titulares do Palmeiras, é um time que já está acostumado a jogar 2 anos. Sim. Eles entraram, subiu o nível de qualidade. Dudu, o Zé Rafael. Agora, o Bragantino, para mim, errou que quando perde o meio campo, se defende o resultado e não agride mais o Palmeiras, aí foi que tanto é que o Luan que fez a jogada. Ver quem será o campeão. Isso mesmo. A sensação que eu tenho é que o Palmeiras está revestido por uma capa